Boa tarde, gente. Vamos lá. Começar essa live, que tem bastante gente aí ansioso, esperando por dicas de sobrevivência nesse período ruim que nós estamos vivendo. Vou esperar o Lucas, né, falar um oi para nós, para a gente começar. Bom, primeira coisa, eu queria agradecer todo mundo, né, a presença, pedir desculpa pelo atraso. Infelizmente aqui eu estava com um vizinho que não estava colaborando muito com o barulho. E é isso, Lucas, me fala um oi, por favor, que aí eu consigo te chamar para a gente começar a nossa live. E outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é que essa iniciativa, né, das lives, ela tem sido muito bem aceita e a gente tem conseguido ter uma oportunidade mental nesse momento aí que está tão difícil para todo mundo. Esperar o Lucas. Oi, Doutora, Lucas. tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Deixa eu ajeitar aqui. Muito Legal. feliz que você aceitou o meu convite, né? Vai ser salva-vidas aí de muitos de nós nesse período. Eu que agradeço o convite. Queria que você se apresentasse para que todo mundo te conhecesse um pouquinho para a gente começar. Claro, meu nome é Lucas Teles, sou formado em administração de empresa e sou pós-graduado em gestão pública. Tive uma formação, podemos dizer que 100% bancária, então trabalhei na Caixa Econômica como estagiário, fui bancário temporário, depois ingressei em um grande banco hoje do Brasil como gerente de contas pessoa jurídica, depois recebi um convite para ir para uma outra instituição, um dos maiores bancos do mundo, para ser gerente alta renda pessoa física, e percebi que eu não estava conseguindo agregar tanto valor aos meus clientes, aos meus amigos, e eu decidi sair e sou sócio fundador da Nexco, que é uma empresa de assessoria financeira independente, com foco totalmente no cliente. Saí um pouco daquela burocracia bancária, daquela cobrança exagerada de metas e decidi agregar valor para os meus clientes. Que bacana. Bom, eu conheço o Lucas já tem um tempo, né? Sou admiradora aí do trabalho dele. Obrigado. Acho que nós médicos, né, principalmente, eu não vou falar pelas outras profissões, a gente trabalha muito e sabe aplicar muito pouco o nosso dinheiro. Na verdade, a gente não entende de finanças e eu falo por mim, assim, nós vamos trabalhando muito freneticamente, as contas vão chegando, você vai pagando, mas quando eu converso com os meus amigos, grande parte não tem nem noção do ganho mensal, do quanto que poupou durante o mês. Então, assim, Lucas, o motivo de eu ter te chamado, né, que foge um pouco do assunto da minha área mesmo, que é a parte médica de Legal. endometriose, é porque todos nós, se a gente não conseguir sobreviver esse momento com sabedoria, na verdade, nem as pacientes, nem nós médicos vamos conseguir nos recuperar aí desse momento tão ruim, que além da saúde, que na verdade eu acho que tem que ser o bem que deve ser priorizado, nós temos que pensar muito em nos organizar financeiramente para passar por esse período. Então, eu queria te Perfeito. perguntar, como é que estão as previsões, o que você acha? Ótimo. Eu que agradeço primeiro o convite, doutor. É um prazer aqui estar auxiliando nessa. E parabéns, né, pela sequência de lives. Eu já entrei em outras, participei. E para quem não sabe, que está nos assistindo, eu e minha esposa somos muito gratos porque a doutora Jordana cuidou da gestação do nosso tão sonhado filho e esteve presente agora no aniversário de um ano, que faz parte também do planejamento financeiro, né? Tão importante quanto planejar um filho é também planejar a nossa saúde financeira. Separei alguns temas, doutora. A ideia é que se surgir dúvidas, se alguém puder, se alguém quiser participar, fique à vontade. Separei alguns tópicos porque realmente é a realidade que a gente vive hoje. Hoje a Nexco tem uma carteira majoritariamente composta por médicos e advogados, tá? Tem de outros profissionais, mas o nosso maior volume de carteira são profissionais liberais. Então, acaba entrando muito e são os que estão sofrendo mais com esse momento atual que a gente vive. Essa crise não era algo esperado, atingiu todas as carreiras
e foi global. Então, não tinha para onde fugir, né? Aquele famoso ditado popular, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, realmente aconteceu, porque não tinha para onde ir, porque realmente atingiu o mercado como um todo. Falando sobre planejamento, o que deveria ser feito e o que pode ser feito a partir de agora? Profissionais liberais precisam trabalhar com um planejamento financeiro, que é o que a gente chama de plano de investimento, que consiste num tripé, uma gestão de curto, médio e longo prazo. Qual a importância disso? Num momento como esse, alguns clientes nossos estão realizando saques do que a gente chama de colchão de liquidez, para conseguir suprir essa demanda que caiu, essa necessidade de cobrir determinados gastos de curto e médio prazo, e principalmente estão no momento de sentar com seu assessor e analisar quanto que eu vou precisar, qual é o período que eu vou passar, quanto tempo isso vai levar. Hoje é difícil saber, talvez a área médica sabe melhor que a gente quanto tempo isso pode durar. Nós trabalhamos no mercado financeiro, nós trabalhamos com estatística, então, se a gente tomar por referência o que aconteceu na China, 3 meses as coisas começam a voltar ao normal. Não significa que vai estancar, mas as atividades começam a voltar ao normal. Do nosso setor de economia, hoje, a bolsa continua aberta, então, assim, quem investe em bolsa está sentindo esse momento, porque realmente a bolsa caiu bastante, esse segmento de renda variável caiu muito. Então, é um momento agora de pensar. Muitos tiveram um choque de realidade, porque por uma falta de assessoria ou por desconhecer aonde estavam investindo. Acabaram sentindo muito, porque eram orientados a tomar um risco que o perfil da pessoa não comportava, e agora, quando a bolsa estava subindo há um ano e meio, estava tudo muito lindo. No momento como o atual agora, as pessoas começaram, calma aí, eu não era agressivo, eu sou mais conservador, eu não consegui, eu não estou conseguindo administrar as perdas que minha carteira está tendo, então agora é um momento assim. O melhor conselho que a gente pode dar agora, evite olhar para a sua carteira se você é um desses clientes que estavam em renda variável e não tinha um perfil, não é o momento de resgatar. É um momento de refazer um estudo, de refazer um planejamento e avaliar se realmente é ou não é a hora de vender qualquer um dos ativos. Tá? O momento agora, assim, acaba que a gente, num momento tão preocupante como esse que a gente vive, a gente acaba tomando decisões precipitadas e isso sim pode contabilizar um prejuízo em nossas carteiras. Agora é o momento de preciso de liquidez, preciso pagar algumas contas, eu sou um médico, eu tenho uma clínica, as despesas vão começar a chegar e eu não tenho de onde tirar. Avalie se na sua carteira tem a renda fixa, alguns títulos que tenham maior liquidez, comece a fazer retiradas destes tipos de ativo. Deixe os ativos com maior volatilidade, com maior risco-retorno, para depois, em último caso. Porque se nesse momento agora esses ativos forem vendidos, você pode ter uma perda que você não recupera mais. E renda variável, o mercado ele é claro, você tem uma quantidade X de ação de determinada empresa, aquela ação valia X antes do momento que a gente vive hoje, e hoje ela vale Y. Acontece que a sua quantidade de papéis é a mesma. Hoje estão pagando menos pelos ativos. Você quer vender? Se você manter eles na carteira e acredita que a economia vai retomar o crescimento, que o mercado vai reagir a isso, os especialistas hoje falam que um ano e meio, a gente deve retomar boa parte dos ativos que perderam bastante com esse problema. Nós somos bem, isso para nós é um otimismo. A gente ainda não sabe o quanto isso vai afetar a economia do Brasil. Hoje já saíram alguns dados, eu até trouxe alguns dados aqui atualizados, mas a gente não sabe até onde isso vai. Então, agora é um momento de cautela, observar, dar prioridade para resgates de ativos com maior liquidez e deixar os ativos de renda variável, que também tem agregado neles liquidez, por serem de D2, ou seja, se você pede uma venda hoje, em 2 dias ela estará na conta, mas evitar estes ativos para não contabilizar uma perda desnecessária neste momento. Estou com uma amiga médica que até é excelente, fez uma live comigo, a doutora Marcela, que é neurologista. Ela está perguntando assim, comprar ações agora, ações que estão baratas, o que você indica? Existem sim papéis que a gente tem que analisar os fundamentos. Existem empresas que não perderam os fundamentos,
E existem empresas que hoje elas estão com preço de mercado, as ações estão sendo negociadas abaixo do preço de mercado daquela empresa. Então, hoje, tem que ser avaliado se realmente faz sentido, se esta aquisição agora não se dá pelo momento que todo mundo fala, eita, agora que a bolsa está barata, será que é o momento de eu entrar? É o seu perfil? Você tolera risco? O mercado está numa volatilidade muito grande. O que é volatilidade? Tá? É esse sobe e desce constante. O mercado ele está extremamente volátil, ele não aponta uma tendência de alta ainda, tá? Apesar que hoje nós tivemos mais um dia positivo, sexta-feira mais um dia negativo, então assim, tem que ser avaliado o perfil, se realmente agora não estaria entrando porque acredita ser o motivo, mas tem que avaliar o perfil e sim, existem papéis que estão muito baratos, tá? Agora é um caso a caso. Qual é o perfil, qual é o prazo, qual a expectativa, se pretende ganhar nesse papel em 6 meses, em 3 meses, em um ano e meio, porque tem empresas que têm muitos fundamentos. Você pega a Petrobras, por exemplo, é uma grande companhia, uma das nossas maiores estatais, só que hoje uma Petrobras você tem não só a pressão sofrida agora pela questão do coronavírus, mas você tem a guerra do petróleo também. Então, são dois fatores que estão empurrando o preço da Petrobras para baixo. Então, tem que ser avaliado caso a caso, mas sim, respondendo a pergunta, tem muitos papéis baratos e vale a pena uma análise, conversar com um especialista e ver qual seria a estratégia, se o ganho é de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para definir o melhor ativo. Mas sim, tem papéis bastante descontados hoje. O que eu vejo, Lucas, é assim como na minha área, né, fazer uma analogia para a sua. Você que me conhece há muitos anos, tem pacientes que chegam para mim com a cirurgia já indicada e que não fizeram uma terapia conservadora, não utilizaram medicamentos. Então, assim como o médico ele tem que ser especialista para poder indicar para o paciente qual é o melhor tratamento, né, e qual que seria, eu falo sempre que eu tenho obrigação de explicar para o meu cliente, porque a paciente é minha cliente, o melhor e o pior cenário. Então, é muito como investidor financeiro. Né? Você, que a Marcela perguntou, e aí, quando recuperar, vale a pena comprar esses títulos? Eu falei com você hoje no WhatsApp que eu tenho um perfil, a gente trabalha aí, é muito suado, são noites sem dormir. Então, eu não sei se eu tenho perfil para arriscar, né? Tanto que nos meus investimentos, 2/3 da minha carteira é conservadora e eu fiquei felizona de ver que eu não perdi nada. Isso dá segurança. E onde eu perdi, eu fiquei bem triste. Então, eu tentei diversificar, depois nós vamos conversar sobre isso no privado. Mas, claro. O que você acha que deve ser feito agora? Primeira coisa, então, quem tem aí os aplicativos das empresas de investimento, não olhe. Né? Não olhe. Para quem tem perfil de renda variável, não olhe. Porque realmente está ruim, dói ver. O mês de março vai ser um mês complicado. Então, fuja dessa... Não olhe. Pense que aquele é um investimento que se tornou de longo prazo. É até legal começar sobre isso, porque os tripés hoje de um plano de investimento, curto, médio e longo prazo. O longo prazo, quando a gente pergunta, eu vou falar que é uma cultura bancária que é implementada em nossas vidas. Porque eu era gerente de banco e quando falava em longo prazo dentro de banco, 1 ano, talvez 2. Era essa visão bancária. Olha, tem um dinheiro para 1 ano, previdência. Previdência privada é o melhor investimento, você vai estar super bem atendido. Não, os investimentos têm uma alíquota, a alíquota de investimento ela é decrescente. Previdência privada tem uma das maiores alíquotas hoje de investimento. É um investimento para mais de 10 anos. Então, hoje é entender, é o famoso cada um no seu quadrado, é entender agora que classe de ativo você investe, onde você deve mexer num momento tão importante quanto esse e onde você não deve mexer. E, principalmente, investimento de longo prazo, ele deve ser tratado como longo prazo. Eu tenho observado alguns clientes falando, será que eu paraliso meu plano de investimento de longo prazo? Será que eu paraliso minha previdência privada? Não. A fórmula mágica de investimento é apenas uma. Tempo. Juros sobre juros. Se você paralisa agora o seu longo prazo, você está ferindo todo um planejamento, porque o colchão de liquidez ele é desenvolvido para que você mexa. Num momento como esse, é que você utilize, porque depois você repõe. Então, agora não é a hora de mexer no longo prazo. Agora, do contrário, o longo prazo é onde a estratégia deve ser mantida,
Agora é a hora de você revisar o seu colchão de liquidez e utilizar esse recurso a seu favor. Ele está ali para que você utilize. Certo. E me fala uma coisa, o que você indica, por exemplo, vou te falar a minha realidade. Eu trabalho com cirurgia, né? Eu Claro. falo que o parto do Bernardo foi um dos últimos que eu fiz, porque eu optei por trabalhar aí com essa parte eminentemente cirúrgica. E aí a ANS, que é a Associação Nacional de Saúde, nos orientou que até dia 31 de maio nós não marquemos consultas eletivas, então a consulta para marcação de cirurgia, e que nem façamos nenhuma cirurgia. Para você ter ideia da minha situação hoje, só hoje eu tive 5 cirurgias autorizadas, sendo uma robótica. Eu fico muito angustiada, porque as pacientes precisam ser operadas, mas em primeiro lugar, a gente faz um juramento de não colocar a saúde das nossas pacientes em risco. Então eu sei que eu vou ficar março, abril e maio em casa. Eu sou docente, eu tenho um salário fixo da universidade, mas o restante da minha renda toda foi paralisada, porque eu não estou fazendo consultas, eu não estou fazendo cirurgias. Então, eu tenho 3 meses que eu já sentei e já vi quanto que eu tenho de cartão de crédito para pagar, coloquei as minhas contas fixas, salário de secretária, a questão do carro, né, que a gente tem despesa com o carro. E aí falei, bom, eu quero ver se eu consigo viver com isso sem mexer no meu investimento de longo prazo. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa hoje que eu tenho um seguro que é da minha sociedade, um seguro de médico, mas eu fiquei pensando, será que se o Lucas fosse meu consultor, será que ele não teria me indicado fazer um seguro meu como profissional, um seguro, hoje a gente tem de determinadas empresas, seguro das mãos, para você ter alguma uma segurança aí nesse momento, vamos supor que eu pegue coronavírus, Deus que me livre, né? Mas assim, ter um seguro de saúde também, o que você aconselha? Ótima pergunta. Eu vou até englobar junto com a pergunta do doutor Marcelo, que fez aqui agora. Marcelo, isso. Marcela, Previdência. do Previdência. Existem opções melhores, mas o conceito de Previdência chama-se formação de reserva a longo prazo. Previdência não necessariamente precisa ser o produto Previdência privada que a gente conhece. Existem opções de diversificar em moeda, buscar separar um pouco o longo prazo do risco Brasil, dolarizar uma parte disso, colocar numa previdência mesmo no Brasil para criar o hábito do compromisso, do mensal, de não mexer, então ter o hábito de já ter aquele débito programado. Então, há meio de você trabalhar previdência privada, mas o conceito de previdência privada é formação de reserva a longo prazo. Então, tem bons ativos que façam mais sentido, mas tem que ser avaliado caso a caso. Com relação ao seguro, ótima pergunta. Nós, brasileiros, temos uma memória seletiva e curta. O coronavírus é uma das principais crises que eu passo agora. Eu estou no mercado financeiro há 14 anos, então peguei o iniciozinho. Final do subprime, nós tivemos aí impeachment, greve dos caminhoneiros, mas esse coronavírus realmente vai ficar para... Nós estamos vivendo um momento que vai ficar marcado na história em todos os sentidos e no mercado financeiro principalmente, porque a gente vive esse dia a dia da economia hoje. Com relação a seguro, existem crises que são crises pessoais. Vou dar um exemplo. O meu pai foi jogar uma bola no final de semana, meu pai é servidor público, ele é do TRF, e ele rompeu o tendão de Aquiles. Ele ficou 180 dias de atestado. Se ele fosse um profissional liberal, é uma crise pessoal. Ele estaria impedido de trabalhar, se ele fosse um médico, ele estaria impedido de operar e ele estaria passando por dificuldades financeiras se ele também não tem aquela preocupação com o colchão de liquidez. Mas eu ainda não tenho reserva financeira para poupar. Como eu fujo desse problema? Existe hoje um seguro de vida que leva o nome de DIT, que é diária por invalidez temporária. É um seguro para evitar uma crise financeira, crise pessoal, se você é médico, quebrou um braço, está impedida de trabalhar, ele tem um período de carência, em média, tá? Aí vai de seguradora para seguradora. Em média, eles têm 10 dias de carência e ele começa a te pagar diárias que vão até 30 mil reais diária, já o mês. Então, assim, evita que você passe por uma crise pessoal. O fato de não poder operar por uma eventualidade te impede de ter renda e acaba comprometendo várias coisas. Se você é dono de clínica, você ainda tem outras questões. Você tem o salário do seu pessoal, que também é projetado de acordo com o seu volume. Então, agora é um momento assim, quem está passando por essa crise financeira,
a indicação que eu faço. Procure, se você é médico, eu tenho muitos casos de médicos que têm procurado, Lucas, recém-inaugurei a clínica, minha clínica tem menos de um ano, ainda não estava rodando. Procurem o seu locatário, tentem renegociar o seu aluguel, tenta conseguir uma carência por esse prazo que você está fechado. Os próprios bancos, aí trazendo um pouco a minha experiência bancária, os próprios bancos começaram a ser facilitador. Procure o seu credor, procure o seu banco, tenta postergar a parcela do seu financiamento imobiliário, tenta renegociar vários credores, eles mesmos já estão tomando essa iniciativa. Nós temos amigos que o próprio dono do prédio já entrou em contato e falou, vamos suspender o seu aluguel por 2, 3 meses, porque a gente sabe que esse problema... As pessoas hoje não querem perder bons locatários, as pessoas que estão locando, que estão pagando em dia. Então, alguns já estão tomando essa iniciativa para evitar o problema. Então, pensando no dia de hoje, procurem seus bancos, procurem os seus credores, procure a pessoa que faz o aluguel da sua clínica e tenta negociar para tirar um pouco o impacto desse momento agora, que ninguém esperava, então é algo assim que não se tem como calcular. Então, o conselho que eu dou é procurem, porque os bancos estão abrindo linha de crédito, estão dando a opção de postergar. A própria Caixa Econômica, hoje eu tive a informação através de um amigo meu, que através do próprio app deles você consegue solicitar ali por 2 meses a suspensão da parcela. Então, tem muitos mecanismos hoje que você pode evitar isso. Mas o seguro é essencial. Falando de médico, vocês têm um risco altíssimo numa cirurgia. O fato de vocês realizarem uma cirurgia e amanhã serem processados é um risco que existe, cabeça de pessoas. Basta gerar uma insatisfação que eles podem tomar qualquer atitude. Existe hoje seguros de responsabilidade civil que evitam que você coloque como ali cheque o seu patrimônio que você construiu ao longo de uma vida. E hoje é o que a gente fala, nós não podemos contar com cabeça de juiz. Lucas, Então, eu hoje não sou mais funcionária do serviço público, mas uma das coisas que me fez desanimar muito, além da falta de infraestrutura, foi que eu vi grandes professores meus sendo processados e o governo do distrito, né, aqui que a gente vive, não agrega nenhuma responsabilidade e você se vê de uma hora para outra sem entender nada da parte jurídica. Muitos não têm advogados na família, né? Tem que pagar custos altíssimos para advogado. E se é um advogado ruim, nós vamos fazer uma live sobre isso também, com uma boa advogada. Se é um advogado ruim, você ainda perde a causa, né? Ainda tem prejuízo duplo, porque você pagou para o advogado e ainda perdeu né, assim, ali na sua causa. Agora, cabeça de juiz, viu, doutor? E cabeça de juiz, basta um enter, é um sistema no Banco Central, bloqueio judicial em todas as contas, depois só quando chegar um acordo. Então, o risco é muito grande. Então, tem seguros para evitar esse tipo de problema. Seguro de responsabilidade, o DIT, é fundamental para quem é profissional liberal. É um seguro barato, mas a probabilidade de você usar um seguro desse é muito maior que qualquer outro seguro. Porque basta você ter um atestado com mais de 10 dias que você estaria fazendo jus à utilização desse seguro. Sim, e uma coisa também que eu tenho uma grande quantidade de alunos que estão assistindo aqui a nossa live, que eu brinco que assim, a gente aqui está falando de gente que tem dinheiro, né? Até parece. E aí os meninos estão me perguntando, mandaram mensagem mais cedo, né? Que eu abri uma caixa de perguntas. É possível poupar ganhando pouco? Né? Ou então aquela mesada que você tem, ou então aquele dinheirinho, por exemplo, eu fiscalizava a prova, eu fazia panfletagem quando eu era acadêmica de medicina e com esse dinheiro eu comprei bastante coisa, eu acabei a minha graduação, já tinha um patrimônio, né? Acho que eu nunca te contei isso. Legal a pergunta. O certo é o errado é não poupar, tá? Hoje, investimentos, você pega a previdência privada a partir de algumas assets têm a partir de R$50, R$100 por mês. Então, o errado é não poupar. Se é novo, se está se formando agora, excelente. A fórmula mágica de investimento é tempo. Então, é a hora do quê? Senta, começa com longo prazo. Quando o volume começar a aumentar, começar a ter uma capacidade, que a gente chama de capacidade de poupança, que é assim, paguei todas as minhas contas, o que sobra? Esta é a capacidade de poupança. Aí você destina para a formação do seu colchão de liquidez, para que numa emergência como a que a gente está vivendo agora, a gente utilize. Agora, se já começou a sobrar, se já tem alguma coisa entrando, comece a formação de reserva através
do longo prazo e depois desenvolva o colchão de liquidez. Ah, como que vocês chegam a esse cálculo? Basicamente, o longo prazo, o recomendado hoje, tá? Colchão de liquidez entre 80% e 90% da sua renda. Então, assim, do que você ganha, de 80% a 90% você pode destinar para uma gestão de curto e médio prazo. Longo prazo, de 10% a 20%. Só que a gente sabe que o brasileiro, geralmente, quando a corda aperta, onde mais dói, a gente vai lá e mexe no longo prazo. Então, nós particularmente somos muito conservador. A gente aplica uma revisão anual. Então, assim, doutor Jordana mantém o planejamento. No fechamento do ano, olha, você conseguiu poupar mais do que você tinha combinado. Então, vamos destinar uma parte disso aqui, de 4% a 5%, para uma reserva de longo prazo, já que você conseguiu poupar mais do que o combinado, porque a gente não gosta de trabalhar para um planejamento com promessa. É eu sentar hoje com você e falar assim, Lucas, todo mês eu vou guardar R$1.000. Aí aparece uma emergência, um coronavírus, e Lucas, eu tenho que suspender meu longo prazo. Então você fere todo um plano de investimento. Então, que a gente gosta de, hoje, quanto que você tem? Ah, hoje eu tenho X. Então vamos revisar isso aqui, vamos montar um plano de investimento pensando no longo prazo, com valores menores, e ao final de cada ano a gente revisa o planejamento e destina uma parte para o longo prazo, uma parte para o curto prazo, uma parte para o médio prazo. Tá, o meu pai é um cara que hoje ele tem 75 anos. E ele sempre falava assim, desde o meu primeiro emprego, né? Que foi assim, eu comecei a fazer a faculdade, aí fiscalizava lá a prova o final de semana todo, ganhava R$30 por período, pensa, no final do mês eu recebia 240. E esse dinheiro dava para fazer tanta coisa que você não tem ideia. E aí meu pai falava assim, olha minha filha, você tem que poupar, ele é empresário, né? É advogado, não é uma pessoa da área como você tem que poupar 30% do que você ganha, né? Que a Marcela colocou aí, tem que poupar em média 20%. Então, se você ganha R$10.000, teoricamente você teria que estar juntando 3.000. Claro. Como é que é essa proporção, para ficar bem simples mesmo para os meninos entenderem? Vamos supor, um aluno que tem uma mesada aí de R$1.000, se ele conseguir juntar quanto por mês, o que você aconselharia? Você tem clientes que investem isso mesmo? Eles podem ser seus clientes, mesmo com pouquinho dinheiro? É por isso que existe a segmentação de clientes. Tem um cliente de longo prazo, que é aquele cliente que não vai dar um trabalho, que é essa cultura, eu quero começar de agora. Eu, particularmente, começaria a disponibilizar entre 20% e 10%, porque está começando agora a vida ativa. A ideia é que quanto mais ele comece a trabalhar, a renda dele vai aumentar. Então, um plano de investimento ele tem que ser executado ano a ano, ele não pode ser abandonado. Então, se hoje ele guarda R$1.000, R$2.000 por mês, ele amanhã vai começar a conseguir guardar mais. Então, é a hora de revisar. Então, hoje, de 20% a 10% seria o ideal pensando numa estratégia de longo prazo, porque essa pessoa não tem ainda reserva financeira. Então, se ela conseguir juntar uma parte do que ela ganha hoje, já é fantástico. Então, eu recomendaria hoje de 10% a 20% seria ideal para começar, para não perder esse compromisso de ser um investidor, de ter uma regrinha básica, ele seguir mesmo ali, olha, eu vou poupar, vou me dar o trabalho de todo mês destinar isso. E existem hoje mecanismos tão fáceis, mas não tem como debitar direto na minha conta? Não, não tem. Mas você pode ir hoje ao banco e programar TEDs, então você já sabe que dia que você cai seu salário. Então já programa TED, já 12 TEDs de X para a conta de investimento. No final do ano, vamos sentar, revisar o planejamento, vamos ver como é que foi o desempenho da carteira ao longo do ano, e aí senta e revisa, olha, vale a pena fazer isso, vale a pena melhorar nisso, a capacidade de poupança aumentou, estou conseguindo poupar mais. Então vamos revisar isso aqui, porque hoje isso não vai te atender. E eu ouvi muitos falando aqui, quem me dera eu tivesse começado com 20 anos e realmente... Quem começou mais cedo vai conseguir desenvolver um acúmulo de capital mais cedo. Quem começou mais tarde, o importante é começar. Quanto mais tarde, mais difícil. Uma dúvida que eu tenho, assim, é uma curiosidade, na verdade. Eu vejo as pessoas muito desorganizadas, muito perdidas nas finanças, assim. Então, por exemplo, você na sua casa, né, na sua vida, hoje que você tem uma família, você tem uma planilha de custos, assim? O que você gasta de energia, o que você gasta de água, quanto você gastou de supermercado, diarista? O que você sugere para as pessoas? Porque, assim, até para você poupar, você tem que saber quanto você gasta. Né? Agora, com essa questão do coronavírus,
eu sentei, quando a gente soma, quanto você paga para o contador, quanto você paga para a secretária, quanto que você... São pequenos gastos que somados dão um valor relevante. Então, o que você indica aí também nessa questão? Anotar tudo, ver tudo, prateleira de supermercado, olhar o preço de tudo, ir nas promoções quando você vê. Como é que é, assim? Comprar tudo à vista. Quem gosta de falar muito sobre isso, até está aqui nos acompanhando na live, é uma amiga minha, que é a Dani Rolim, ela é planejadora financeira. E essa metodologia eu aprendi com ela, porque os meus longo prazo, um exemplo foi o Bernardo, quando eu comecei vamos ter um filho, vamos. O nosso sonho é a festa de 1 ano. A festa de praticamente todo pai é a festa de 1 ano do filho. Então, nós começamos a nos planejar. Quando ela pensou em engravidar e suspendeu a utilização dos remédios, a gente já começou a planejar o aniversário de 1 ano. Então, o longo prazo ele tem que ser pensado o tempo todo. Essa questão de trabalhar, utilizar uma planilha, todos os celulares hoje tem ali aquele bloco de notas. Faz sentido porque, por incrível que pareça, é uma pergunta que parece simples, mas 98% dos planejamentos que nós vamos montar, quando a gente pergunta quanto você gasta e quanto que sobra, ninguém tem a resposta na ponta da língua. Eita, eu sei que eu ganho X, mas eu não sei quanto que sobra, não. E se sobra, tem muitos que falam assim, se sobra. Não, sobrar, sobra. Tem vários casos que a gente pega que o cliente já tem uma carteira de investimento. Ele está ali com a gente para ver se realmente a carteira está performando bem, se vale a pena revisar alguns ativos, mas por 98% dos planejamentos não tem a resposta de quanto sobra e quanto gasta. Isso é importantíssimo, porque você consegue ter uma visão melhor. Se realmente você está conseguindo, poxa, olha, eu fui desafiado recentemente a isso, Lucas, seu custo de vida é X. Falei, né? Não, é menos. É menos. Falei, não, é menos. Hoje, a renda variável perde um pouco mais essa referência. Quando a renda é fixa, você consegue ter essa disciplina, mas quando a renda variável, você perde um pouco. E ao ser desafiado, eu vi que realmente eu estava totalmente destoando do que eu pensava, do que era minha capacidade ali, meus custos fixos e de quanto eu poupava. Eu conseguia ter essa percepção de quanto eu poupava por ter uma renda variável, mas eu não tinha essa percepção que o custo de vida tinha aumentado tanto. Então, através da minha amiga, falou, começa a planilhar. Você começa a ter uma disciplina. Poxa, dá para reduzir daqui, eu posso aumentar ainda mais a minha capacidade financeira. É possível aumentar ainda mais as minhas reservas. Eu sou 100% renda variável hoje. Para passar por essa crise agora e estar em casa, podendo curtir um pouco mais a família e trabalhando de casa, a segurança, você ter criado esse hábito de poupar, te deixa mais seguro. Sim, deixa eu compartilhar uma angústia aqui de colegas, né, que estão assistindo a gente. Eu tenho colegas agora, a gente teve recentemente uma redução no número de plantonistas. Eu não faço plantão hoje mais, graças a Deus, eu consegui me organizar para isso. Mas, assim, foi a primeira coisa que eu falei. Eu quero dormir todo dia na minha casa. Isso, para médico, é luxo, né? É um privilégio. Então, mas eu vi colegas que contavam com o dinheiro do plantão, tendo a sua carga horária reduzida, assim, abruptamente e sem um fundo de reserva. E aí também tem outro ponto que eu vou aproveitar para já perguntar para você. A minha família, os antigos, né? Falavam muito de patrimônio. Não, o que é patrimônio? É você ter um apartamento, é você ter uma casa, é você ter uma fazenda, né? Então, assim, hoje eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o patrimônio ele tem que ser mobilizável. Então, não adianta você ter um apartamento de 2 milhões, uma fazenda de 10 milhões, e quando você precisa vender, você vai acabar vendendo pelo que querem pagar para você, porque você está precisando, né? Então, o que você indica para os seus clientes? Assim, hoje eu tenho uma teoria que eu quero ter dinheiro no banco. Né? Assim, discutir isso no banco muito, não, morar de aluguel, no banco não. comprar uma casa. Banco não, pode de banco. Você entendeu? Pode de banco. Entendeu? E aí? Existe hoje o que a gente chama, eu gosto até para dar um exemplo pessoal. Eu sempre acreditei que o melhor investimento é o dinheiro aplicado próximo a você e com liberdade, que você mencionou. Você tem uma percepção errada de quanto vale seu apartamento. Comprou um apartamento de 1 milhão e hoje ele vale 1,5 milhão. Tenta vender. Realmente você vai conseguir levantar esse 1,5 milhão que você acredita?
Então, assim, tem que ter muito cuidado. Hoje, investimento, mas existe também uma coisa que é o que a gente chama, ganhou popularmente, é conhecido como o momento Mastercard, que não tem preço. Tem Sim. pessoas que falam, olha, Lucas, eu quero ter uma casa para chamar de minha. Ótimo. Hoje, nós não atrapalhamos este momento Mastercard. A gente orienta. Vale a pena uma casa de X? Vale a pena uma casa de Y? Será que vale a pena você desembolsar 100% para aquisição de um imóvel à vista? Será que não vale a pena você pensar em utilizar cartas de consórcio para diminuir o custo do seu financiamento e deixar uma reserva financeira maior, já que você teria para pagar à vista? Então, a gente não tira, não elimina esse famoso momento Mastercard, que é aquele que você não olha o preço, você está realizando um sonho. Mas comprar imóveis para investimento, a gente não recomenda. A nossa visão é que não faz sentido. Você hoje tem outros mecanismos para se investir em imóveis. Hoje nós conhecemos aí o mercado de fundos imobiliários que estão na Bolsa. Você tem como ter fatias de pequenos empreendimentos, de grandes empreendimentos, mas pequenas porções, e que você tem uma liquidez muito maior e não tem dor de cabeça com locatário, você não tem dor de cabeça com IPTU, você recebe os aluguéis mensais isento de imposto de renda. Então, existem meios de se investir hoje em imóveis sem estar necessariamente montando um portfólio de imóveis. Então, hoje, imóvel pessoal, a gente não elimina esse sonho. Se é um desejo, a gente recomenda que realize esse desejo, porque a gente trabalha com sonhos, com projetos. Mas, se você não tem se a ideia é comprar para investimento, a gente recomenda não fazer essa aquisição. Perfeito. Então, assim, porque isso era uma ideia do passado, né? Você está falando aí de momento Mastercard. Eu tenho isso muito com viagem, é uma coisa que eu gosto. Então, a gente está vivendo um momento aí agora. Eu tinha uma viagem programada agora em abril, que era viagem, assim, dos meus sonhos, né? Infelizmente, nós tivemos que adiar. E quando falamos, vamos cancelar então a viagem? Não vamos cancelar não, nem que eu tenha que pagar um pouco a mais. Então, assim, se você for refletir, financeiramente talvez não valha a pena, mas é como a festa de um ano do Bernardo. Para mim, ali não tinha preço. Exatamente. Né? E me fala aqui, né? A gente tô muito feliz com a nossa live, assim, o pessoal está participando muito, eu acho que a gente está agregando também, até para num segundo momento o pessoal procurar, né, sua empresa, você. A gente, de fato, com relação à saúde, conversando com grandes amigos que estão principalmente em São Paulo, a gente estima que o Brasil vai começar a respirar em junho. Quando a gente vê jornais diversos aí, a gente tem que agradecer muito a Deus que nós somos duas pessoas aqui que podemos ficar em casa, né? Uhum. Então, a gente sabe que tem pessoas que trabalham hoje para comer amanhã. Então, tenho pensado em formas também de solidariedade, tentar ajudar as pessoas. É uma coisa que eu falo sempre aqui nas lives. Paga a sua diarista para ela poder pagar as faxinas depois. Ou os vínculos empregatícios que você tem com o educador físico, que seja. Tente honrar, assim, para manter a dignidade das pessoas. Mas qual que seria o principal conselho que você daria para todos nós, independente de sermos... Porque o profissional liberal, ele está realmente muito prejudicado, né? Todos nós estamos muito prejudicados. Eu também não acho que o servidor tá assim, maravilhoso, não, porque, na verdade, quando a crise está instalada, todo mundo fica mal. Mas o que você acha que é o principal agora, além da sanidade mental que a gente tem que viver nesse momento aí de todas as liberdades retiradas, né? A gente não está podendo nem ir no supermercado com tranquilidade, para poder não entrar em colapso financeiro e mental por conta da crise. Tá. Utilize esse momento agora porque, assim, a gente não tem como apagar o passado. A gente tem como reescrever o futuro. Então, o que foi feito não volta atrás. Utilize esse momento que está passando agora, que, assim, não adianta a gente querer mudar. Nós aí estão aí hoje, o Witzel no Rio de Janeiro decretou mais 15 dias, o Ibanez estava avaliando, não sei se ficou confirmado ali também estender por mais 15 dias. Infelizmente, hoje a gente está dependendo de outras pessoas, não somente da gente. Utilize esse momento agora, revisem os seus planejamentos de investimento, revisem o quanto você vem gastando, o quanto você juntou. Se você hoje tem renda,
isso que você falou é fundamental. Não paralise os pagamentos da sua diarista. São pessoas que dependem muito mais de você. Se o imóvel que você loca hoje, a sua clínica, se a pessoa realmente só tem aquele patrimônio, você sabe hoje, particularmente o nosso imóvel mesmo hoje, onde a empresa fica, a Nexco, a gente não revisou o aluguel com nós, não suspendemos os pagamentos, mantemos, porque a gente sabe que assim, a sala que a gente ocupa hoje, o proprietário ele fez uma negociação fantástica, ele comprou salas que não precisavam para poder possibilitar a nossa expansão. Então, não seria certo da minha parte chegar para ele e falar assim, olha, suspende para meus aluguéis. Ele tomou decisões focado no meu crescimento profissional. Então, assim, mantém essa cultura. Se você tem condições hoje, hoje de manhã nós fizemos uma reunião na empresa, a gente estava comentando sobre isso. Hoje tem restaurantes que vão mandar, hoje nós estamos falando aqui, eu puxei alguns dados, nós estamos falando que o Brasil hoje tem mais de 210 milhões de pessoas, tá? De habitantes. Nós estamos falando que a taxa de desemprego pode chegar, alguns falam em 30 milhões, outros falam em 40 milhões de pessoas. Nós estamos falando de quase 20% da população desempregada. E são pessoas que têm uma renda per capita menor. Então, essas pessoas vão passar dificuldade. Então, se é possível manter, pague a sua diarista, pague a sua passadeira, mantenha a sua folha de pagamento. Os restaurantes, que é uma área que emprega muitas pessoas, porque pega desde cozinha, a garçom, as pessoas que retiram ali os pratos, tudo, apoiem. Teve agora uma do Clube Chef lá, Chef Club, que agora eles estão dando opção, vários restaurantes dando opção de você comprar antecipado um voucher para consumir assim que retornar. Façam isso, ajudem pessoas, porque não tem retorno maior que esse. Ajudem quem você pode ajudar, através de campanhas, arrecadação de mantimentos, porque nós estamos falando que essa crise vai deixar cicatrizes. Nós estamos falando da possibilidade de 15% a 20% da população do Brasil hoje desempregada. A recessão ainda não está, o mercado está tentando precificar, ou seja, ver até onde vai. Mas, na verdade, a recessão ainda está por vir. Hoje, o próprio boletim do Focus do Banco Central já trouxe para nós a possibilidade de mais um corte da taxa de juros. Então, para os meus amigos que investem em renda fixa, vai render menos, mas vai estar em segurança. A redução da Bolsa. Algumas empresas, eu gosto de pegar hoje, por exemplo, a do BOFA, do Bank of America. O Bank of America tinha uma projeção para a Bolsa de Valores de 130 mil pontos. Hoje ele já reduziu essa projeção para 87 mil pontos. Então, a Bolsa vai crescer aí quase 50 mil pontos a menos. Então, vamos nos atentar a este momento atual. Generosidade gera generosidade. Apoiem as pessoas que você tem condição de apoiar. Hoje surgiu algumas campanhas na internet. Adotem pessoas que você possam, próximo a você, que você sabe que vai passar um momento de dificuldade agora. Mas não é só focar num planejamento financeiro. O planejamento financeiro é para nosso uso pessoal, para que em outros momentos de crise a gente consiga passar. Mas as pessoas que estão próximas a nós, essas pessoas não têm como capacidade de poupança. Elas são totalmente dependentes de nós. Então, vamos apoiar essas pessoas. É um conselho que a gente dá realmente. Negocie o que você pode negociar. Um grande banco não vai quebrar porque postergou a sua parcela para daqui 2 meses. Mas a sua diarista pode realmente passar fome se você deixar de pagá-la por 2 meses. É muito legal essa consciência. Lucas, 2 dúvidas aqui que surgiram. Primeiro, tem um pessoal que fala que sempre em momento de crise é legal você comprar moeda, como dólar, comprar ouro. E eu sempre tenho dúvida com relação a isso. E outra coisa que eu tenho um aluno que é investidor, que é um menino que vai ser seu cliente, o Vitor. Tá aí, vai ser empresário, acho que ele não vai ser nem ser médico. E ele perguntou, com relação a fundos, né, o que você indica? É claro que está muito difícil nesse momento a gente ter... Eu vejo aí, eu tenho tentado assim, entender um pouco mais do mercado financeiro, né? Eu sou da turma dos podcasts. Mas conta aí o que você acha que é relevante. Se tem algum momento que realmente vale a pena comprar moeda, né? Ou vender moeda, né? Quem tem moeda também para vender e colocar aí numa aplicação. Legal. A gente acredita que é importante, sim, diversificar. Tá? A diversificação é fundamental no processo de um plano de investimento. Então, assim, o dólar é sempre dólar. Eu estou no mercado financeiro há anos, eu tinha planejamento com dólar 1,98 e tinha gente que achava caro. Hoje, a R$ 5 é a melhor coisa que eu tenho, né?
Então, assim, Aham. faz sentido sim se ter essa diversificação, é importante. Ouro. A gente não acredita hoje que o ouro é um mecanismo de proteção no momento que a gente vive. 2008 foi um caso totalmente atípico, porque em 2008 nós tivemos um problema de liquidez. Os bancos estavam quebrando. Hoje o segmento é totalmente... O cenário atual é totalmente diferente. O que é que nós tivemos? Na semana passada, a aprovação de um pacote de 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Paulo Guedes, esse final de semana, fez uma live anunciando que a Previdência Privada, a reforma da Previdência, trouxe uma economia ao longo de 10 anos para o Brasil de aproximadamente 800 bilhões. Ele já está liberando 750 bilhões somente nessa crise, ou seja, uma economia orçada da Previdência em 10 anos, o Brasil tem liquidez, é dinheiro circulando, é uma das moedas que a gente Uhum. recomenda para proteção financeira. Neste segmento, nesse cenário atual, ouro não, mas moedas sim. Não Bitcoin, tá? Moedas. Hora, Ah, ouro, dólar, moedas mesmo, ouro, dólar, libra, é de se pensar sim, e é importante ter essa visão de que a diversificação se faz fundamental dentro de um plano de investimento. oi. Deu uma paradinha aí no seu. Tô te vendo. Dê uma E paradinha. é, E aí eu até recebi aqui do Vitor, ele me mandou aqui no WhatsApp, porque eu tinha feito toda uma proposta para a gente conversar, Uhum, né? E o pessoal tem mandado as dúvidas aqui também no computador para mim. Que uhum. realmente o ouro, ele me mostrou aqui que em 2012 estava em alta, caiu bastante, agora em 2020 subiu um pouco, mas Pouco, porque não vale a pena, né? os pacotes que foram aprovados agora, o dos Estados Unidos foi semana passada, injeta liquidez no mercado. O ouro não vai subir como nas outras crises. O dólar, sim, porque é uma moeda é um refúgio, né? O Brasil, agora em março, perdeu quase 7 bilhões de dólares, ou seja, fuga de capital. Pessoas buscando porto seguro para se investir. E dólar é dólar. Sim, entendi. Lucas, assim, fiquei muito feliz porque, na verdade, acho que essa cultura de poupar não é uma cultura do brasileiro. Na verdade, o que eu vejo, principalmente na minha classe, o pessoal vai ganhando mais, vão aumentando os valores dos sonhos, e aí compra um carro melhor, e aí viaja mais. Então, é legal, acho que o principal que tem que ficar de mensagem nesse nosso bate-papo, que eu espero que tenha outros, né, se você aceitar, Claro. é a questão de poupar e, nesse momento, tentar reduzir ao máximo os gastos supérfluos. Eu acho que isso é uma coisa inevitável, visto que as pessoas estão em casa, né? Mas eu tenho visto amigas comprando pela internet compulsivamente. Então, né, vamos tentar reduzir isso, minimizar a ansiedade, ajudar as pessoas que precisam mais do que a gente. E aí, queria que você, nós estamos quase fechando quase uma hora de live já, com um público aí bem bacana. Legal. É, tem também o pessoal colocando aqui algumas participações, agradecendo. O que mais que você consegue dar de dicas aí para nós e É. de mensagem positiva, que nesse momento está tão difícil? Não, assim, mensagem positiva. A gente vai sair da crise. Entre mortos e feridos, nós vamos sair da crise. Crise são esperadas, acontecem o tempo todo. Essa vai entrar para a história, mas outras vão surgir. Então, assim, de saúde, nós tivemos H1N1 que não foi tão distante. Então, lembre-se sempre, a crise, nós somos moldados em crises. Se você agora está passando por uma dificuldade financeira, mas sabe que quando retomar as atividades, você vai voltar à sua vida ativa, comecem a parar e pensar em um plano de investimento, porque outras crises vão surgir, sejam elas como a gente está vendo agora, a nível global, pode ser somente no Brasil, nós vamos ter uma recessão, infelizmente, depois disso, de tudo que passar, e pessoal, como a gente comentou, acaso assim, um DIT te evita um problema, o fato de, você comentou uma coisa legal, eu não toquei no assunto, médico tem uma coisa muito legal até para determinados seguros. Tem seguros que cobrem validez temporária, que o fato, como vocês são médicos, o fato de perder o movimento de pinçar, você não entra no que a gente chama em seguro, que é a tabela de açougueiro. Se perder um dedo é X, perder uma mão é X, perder o antebraço é Y.
o fato de perder o movimento de pensar, médicos têm cobertura que outros profissionais não teriam. Então, tem muita coisa legal para o segmento de vocês para se trabalhar. A gente tem, sim, tem que sair mais forte. Alguns dados que eu trouxe bem legais. Hoje, o Brasil, 210, mais de 210 milhões de habitantes. Apenas 16 milhões investem em previdência privada. Nós tivemos uma reforma da Previdência recentemente. Hoje, 10% da população, apenas menos de 10% da população tem uma previdência privada, ou seja, se preocupou em desenhar a sua própria reserva de longo prazo, ainda totalmente dependente do governo. Isso chama muita atenção. Com a reforma, a expectativa das entidades de classe era que esse número crescesse mais 4 milhões, chegando a aproximadamente 10% da população, mas ainda é muito pouco. A nossa renda per capita, a nossa expectativa de vida hoje, segundo o IBGE, está em 76 anos, 76,3. Então, a gente vive bastante no Brasil. Muitos se aposentam aos 65. Então, se a gente for trabalhar com expectativa de vida, as pessoas trabalharam a vida toda e você tem expectativa de vida de mais 11 anos após a aposentadoria, 11, 12 anos. Lembrem que uma pergunta que é muito legal para você mudar o seu mindset. Você gasta mais nas férias ou nos dias de semana? Muitos gastam mais nos finais de semana, porque você vai em bons restaurantes, você viaja bastante, você comentou que adora viajar. Quando você é aposentar, doutora, pasme, todo dia vão ser férias. Todos os dias vão ser finais de semana. Ou seja, não adianta achar que o que você ganha hoje você vai conseguir manter a sua qualidade de vida, porque, na verdade, quando você aposentar, você vai gastar mais. Porque todo dia vai ser férias, todo dia vai ser final de semana. Então, eu vou ter custos, né, de saúde que eu não tenho hoje, enfim. perfeito. Então, assim, nós precisamos raciocinar dessa maneira. Hoje, trabalhando, a gente gasta muito menos do que a gente gasta nos finais de semana, nas férias, porque a gente perde um pouco a noção, a gente quer gastar um pouco, depois voltar e trabalhar de novo. E é isso que eu vejo que muitas pessoas desenham planejamento. Eu quero me aposentar aos 55. Aí chega aos 55 e não realizou nada do que pensou. Porque não pensa, ou começa, ou aposenta, e em poucos anos, voltam a trabalhar de novo, porque realmente não pensaram numa reserva financeira. Então, o que a gente traz hoje é isso. Então, os números são realmente desafiadores. A expectativa de crescimento do PIB para o ano que vem já reduziu. Nós estamos aqui hoje com uma contração de 0,48, enquanto o Banco Central previa um crescimento de 1,48. Já está com expectativa de contração de menos 0,48. Então, agora é o momento de a gente fazer diferente. Nós vamos sair bem, precisamos agora estudar, ocupar a cabeça com algo bom para a gente passar por esse momento agora. E quando as atividades retornarem, procure um especialista. Hoje no Brasil, 8% da população acessou um assessor de investimento no último ano. 8%. O especialista não tem custo direto. Grande parte é um custo indireto, assim como o do banco. Só que o bancário, vou pegar, por exemplo, eu era gerente alta renda do HSBC, eu tinha 567 clientes ativos e ainda tinha uma meta de abertura de conta de 8 contas por mês. Como eu dava conta de prestar uma qualidade no atendimento? O assessor de investimento ele é focado no cliente. Ele segmenta a sua carteira para conseguir prestar um serviço de qualidade mais próximo. Então, assim, busquem um especialista. Hoje, nos Estados Unidos, 95% da população tem um assessor de investimento. No Brasil, só 8% acessou no último ano. Então, procurem uma pessoa para te auxiliar. Proporções separadas, nós somos um médico do mercado financeiro. A nossa função é fazer o seu check-up, entender onde são as dores e receitar o remédio certo. Seja ele um colchão de liquidez, seja um longo prazo, um seguro para te proteger com relação à sua carreira, um seguro para te proteger com eventualidades. Então, o nosso papel é importante na vida de vocês, assim como de vocês em nossas vidas. Lucas, isso que você falou é assim, é o fechamento perfeito. Porque o que eu vejo? Na minha família, minha mãe é arquiteta. E aí eu vivenciei pessoas tentando fazer obras sem projeto e com projeto, né? A questão, por exemplo, nutricional, né? A gente vai ter uma live aqui sobre isso. Eu tinha muita dificuldade para conseguir comer corretamente. Eu comecei a fazer uma dieta orientada por uma profissional capacitada e consegui perder 4 quilos assim, parecendo que eu não estava com nenhuma dificuldade, me senti melhor, né? Porque hoje a gente fala sempre de alimentação como base para um tratamento saudável, né? Então,
cada um na sua área. A gente tem que valorizar o especialista, eu tenho falado isso aqui em todos os momentos, a gente precisa do apoio, cada um estudou para uma coisa, né? E a gente não pode achar que a gente faz um cursinho de final de semana de investimentos ou escuta um podcast e vai conseguir investir sozinho. Isso é muito errado. E outra mensagem que eu queria deixar para vocês, a gente está falando aí tanto de seguro, todo mundo que puder, eu creio que você aconselha isso, sem dúvida, é ter um plano de saúde, né? Isso é uma coisa que faz toda a diferença. Num momento como esse, então, mais ainda, que a gente tem uma preocupação com a quantidade de leitos, com como que a população do Brasil toda vai ser atendida. Então, eu espero, né, que as pessoas que estejam nos assistindo tenham mudado um pouco a mentalidade aí e que nós possamos ver novos temas para podermos falar aí no futuro. Eu agradeço a live mesmo, o convite. Foi um prazer ajudar aqui, contribuir nessa 1 hora. Estamos à disposição, tanto eu quanto o meu time aqui em Brasília. Nós temos hoje escritório em São Paulo, em Porto Alegre, em Brasília. Estamos inaugurando no Rio de Janeiro em maio. É um prazer ajudar. O atendimento, nós nos reinventamos. Hoje nós estamos fazendo várias reuniões por videoconferência também. Então é um prazer ter contribuído e espero ter sanado algumas dúvidas. E eu vi que o Kim perguntou, temos participação especial. Kim, tem muita ação barata. Tem que sentar e avaliar qual é a ideia, porque tem muito papel barato ainda no mercado. Ele que tem um perfil mais arriscado, com certeza vai se beneficiar. Um grande beijo aí na família. A gente se fala para você organizar minha vida também, viu? Vamos Perfeito. combinar. Eu que agradeço, viu? Um excelente dia, o finalzinho de dia aí para todos. Um abração, beijão. Para nós, fiquem com Deus e fiquem em casa. Tchau, tchau.